Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para trazermos o, o assunto relacionado ao chamado do servo. Nos episódios anteriores, nós já falamos sobre Abraão, sobre Davi, sobre o chamado de Paulo. E hoje vamos falar aqui sobre a experiência de Pedro, como Deus o encontrou, como ele o chamou, como ele entendeu esse chamado e como a sua fé, a sua vida espiritual se desenvolveu a partir do chamado. É uma experiência maravilhosa, a experiência de Pedro, e que certamente cresceremos muito na compreensão da sua experiência, da sua história, para que a nossa vida espiritual também possa tirar proveito de tudo isso. Conosco aqui à mesa estamos com o pastor Alonso. Paz do Senhor, uma alegria estar aqui participando desse programa tão Glória a especial. Deus. Pastor Miguel. A paz do Senhor a todos, os companheiros da mesa. Amém. E pastor Elcio. A paz do Senhor para todos, né? É uma alegria estarmos novamente falando deste assunto que é a experiência individual de cada servo. Muito bem, estamos aqui nos nossos estúdios, aqui na capital de Minas Gerais, Belo Horizonte. Né? Pastor Alonso veio lá de, como é que chama lá? Pontas. Três Pontas, né? Já ia confundindo com Três Corações, mas é Três Pontas. Sul de Minas, uma cidade também muito bonita. Muito bem, companheiros. Pastor Miguel, Pedro foi chamado, ele era pescador de peixe, era a sua profissão. Né? Homem rude, homem simples, e como era a maioria dos homens no seu tempo. E eu pensando comigo aqui, se eu tivesse no lugar de Jesus, né? Eu talvez pensasse diferente, mas o Senhor escolheu uma pessoa como Pedro e não só Pedro, né? Muitos dos apóstolos também eram simples como ele, Tiago, André e muitos outros. Muito bem. O que é que nós podemos aprender, pastor Miguel, sobre a história de Pedro? Quem era Pedro? Quais eram as suas principais características? Na época de Jesus, a sociedade era agropastoril. Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade próxima, e ali ele morava com sua família no Mar da Galileia, naquela cidade, em Cafarnaum. E ali, o ofício que ele tinha escolhido era ser pescador. Então, mostrava uma pessoa, às vezes duvidosa com ele mesmo, as coisas não davam muito certo, ele saía para pescar e não tinha prosperidade na sua vida. Então, a palavra fala que ele era inconstante, era rude, e que no encontro que ele teve com Jesus, tudo se transformou, porque ele duvidava até mesmo da sua própria capacidade. Ele não tinha expressão nenhuma na sociedade que vivia, ele era judeu, certamente seguia os ensinos, mas no dia que Jesus aproximou dele, ele mesmo duvidou, porque ele não tinha pescado nada. E Jesus dá uma ordem para ele: vai e lança as redes. E quando ele faz uma pesca, chamada pesca maravilhosa, ele corre aos pés do Senhor e fala: afaste de mim porque sou pecador. Ele mesmo reconhecendo sua limitação. E Jesus fala: não temos porque a partir de agora será pescador de homens. Então, igual o pastor Kleber falou, quem que confiaria num homem daquele que consertava as redes rasgadas, não pescava direito, o barco ali, ele não confiava naquilo que ele estava trabalhando. Pedro era casado, tinha uma sogra, inclusive Jesus curou a sogra dele, ele participava da sinagoga, dos ensinos, mas no momento em que ele teve encontro com Jesus, naquele ambiente que a gente parece Mar da Galileia, o ambiente tão bucólico, né? Aquele mar bonito ali, aquelas cidades, todos trabalhando na agricultura, mas Pedro foi um homem que
Jesus não olhou para o seu passado, confiou nele e falou: a partir de agora você vai trabalhar para mim. Glória a Deus. E nas experiências que ele foi tendo, ele foi sendo aperfeiçoado, porque se mostrou falho várias vezes, nós sabemos na palavra, negou o Senhor, mas um mistério estava quando, na bênção do Espírito Santo, ele foi incumbido para levar a grande mensagem do Pentecostes. Glória a Deus. Glória a Muito Jesus. bem. Aleluia. Amém. Pastor Elcio, sobre o chamado de Pedro, teve um dia que ele teve um encontro com o Senhor, conforme o pastor Miguel colocou muito bem aqui. E a partir daí, como se desenvolveu a vida espiritual, a vida de Pedro, né, no todo? Porque quando Deus transforma a nossa vida, há uma mudança completa, né? E a gente percebe isto e certamente há muitas experiências aqui que podem ajudar todos nós ouvintes, todos nós e os ouvintes, né, a compreender o que aconteceu com Pedro a partir do chamado. É interessante observar como foi o chamado de Pedro. O pastor Miguel até fez uma introdução. Primeiramente, não foi Pedro que foi até Jesus. Foi Jesus que veio ao encontro de Pedro. Então, a salvação é exatamente isso. O Senhor, ele vem ao nosso encontro e nos chama. Então, nós tomamos conhecimento do projeto de Deus para a nossa salvação. Eu queria falar, primeiramente, sobre o Mar da Galileia. Mar na Bíblia, nós entendemos que fala do mundo, né? Então, Pedro, ele vivia no Mar da Galileia, ali navegava, ali tudo tal. Eu tive até lá, em Israel, no Mar da Galileia. É um lago grande, de água doce, e as ondas são muito baixas. Eu fiquei até imaginando, falei, gente, mas a Bíblia fala, né, que houve uma grande tempestade, o barco quase naufragou. Até perguntei ali para o guia turista, falei assim, não, acontece o seguinte, tem um vento que vem da Síria, e do deserto da Síria, às vezes do norte da Síria, e quando esse vento forte ele vem, isso aqui tudo fica revoltado, de um instante para o outro. Então, a primeira colocação aqui é o seguinte, o mundo é como o Mar da Galileia. Parece tudo calmo, tudo tranquilo, você está trabalhando, você está estudando, está tudo certinho, família, tudo certinho. De repente, vem um vento e tudo transtorna. Às vezes é um falecimento de um ente querido, às vezes um desemprego, às vezes uma enfermidade. Então, vira um transtorno. Mas nesta hora, Jesus, ele quer entrar no barco da nossa vida. Glória E como aconteceu dos discípulos, né? Quando foram apanhados na grande tempestade, então, quando Jesus entrou no barco, ele deu ordem para o vento, para o mar, todo se acalmou. Então, você que nos ouve, né? Às vezes o mar está agitado, a sua vida está agitada. Então, Jesus, ele pode te dar paz, ele pode te dar alegria. Glória a Deus. Amém. A segunda coisa é que Jesus chegou ali, estava pregando a multidão e ele falou assim, oh, Pedro, eu posso entrar no seu barco? Né? Aí Pedro deixou. Então, Jesus, ele quer entrar na nossa vida, quer entrar no nosso barco. Aí o barco se afastou, Jesus pregou a multidão. Não, agora vamos pescar. Mas, Senhor, nós pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Então, o que nós concluímos? O que Pedro tinha? Pedro tinha uma rede vazia e furada. Né? Numa outra oportunidade, fala que eles estavam até lavando a rede, até consertando as redes. Né? Então, apanhava peixe nenhum. O que significa essa rede vazia? Vida vazia. Então, a nossa vida sem Jesus é uma vida vazia. Mas quando Pedro teve o encontro com Jesus, então houve ali a pesca milagrosa, até que o pastor Miguel citou, então a rede se encheu. Então, vida plena. Então, você quer ter uma vida plena? Então,
deixa Jesus entrar no barco da tua vida, né? Então tudo vai mudar. Então você falou, o pastor Kleber até perguntou, o que mudou na vida de Pedro, né? Foi exatamente isso. E mais adiante, né, quando Jesus estava pregando ali a multidão, eu achei até interessante a pergunta que Pedro fez para o Senhor Jesus. Senhor, nós que deixamos tudo, né? Eu acho que deve ter até enchido a boca, né? Tudo para te seguir, que receberemos nós? Nós receberemos 100 vezes tanto nessa vida, por fim a vida eterna. Mas o que é aquele tudo que Pedro deixou? Rede furada, rede vazia. Às vezes você está preocupado, não, eu vou seguir a Jesus, não, eu vou perder tanta coisa, você não vai perder nada. Você vai só ganhar Glória a em Deus. servir ao Senhor. Amém. Muito bem. Glória a Deus. E na sequência aqui, nós vemos, pastor, companheiros, que Pedro, por certo, teve muitas experiências, né? Conforme algumas, né? São muitas, não dá para colocar todas aqui. É verdade. Foram maravilhosas, né? Maravilhosas. Andou sobre as águas, né? Muitas experiências maravilhosas que Pedro teve. Mas nesse processo, pastor Alonso pode nos ajudar em compreender o processo da salvação na vida de Pedro, né? Porque Pedro, ele foi chamado para ser pescador de almas, né? Então não era mais pescador de peixe. Então ele não foi chamado apenas para ser salvo. Ó, vem para cá, vou encher seu barco de peixe e você vai para o céu. Não é exatamente assim, né? Então tinha uma trajetória. Inclusive, Jesus, no encontro pessoal com Pedro, disse: quando eras moço, te cingias a ti mesmo e ia para lugares onde você queria, né? Fazia o que queria, do seu jeito. Mas agora que já és velho, quer dizer, já amadureceu, já cresceu, tu estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Irás por lugar onde não queiras. Então, no nosso chamado existe uma vocação. Quer dizer, nós fomos chamados para quê? Para dar frutos, né? Para ter experiências com Deus, para ter crescimento espiritual. E nesse sentido, pastor Alonso, nós observamos que na palavra mostra, assim, no processo, no relacionamento de Pedro com o Senhor, as experiências são maravilhosas, né? Que nós podemos aprender aqui. É muito especial cada experiência que ele teve. E a gente vê assim, que o processo é uma caminhada com o Senhor. É dia a dia caminhando. E Pedro, é notório o desenvolvimento dele nesse processo. O pastor Miguel falou muito bem sobre características dele. Eu acho que se fosse uma entrevista de emprego, muita gente ia reprová-lo, né? Mas o Senhor amou a Pedro, teve paciência com ele, e o chamado dele foi: segue-me. Um chamado imperativo, né, novamente. Pedro tinha que andar atrás, tinha que ser seguido, guiado. E depois, quando Jesus ressuscita e dá essa palavra, né, ele já está falando que outro te cingirá. E aí o Senhor já fala assim: quando fores velho, então quando você for mais maduro, Pedro, à medida que você crescer, você for desenvolvendo nessa caminhada, outro vai te cingir, falando do Espírito Santo, que ia guiá-lo, ia levá-lo às vezes em um lugar que ele não queria ir, mas que seria bênção para a vida dele, que seria bênção para a obra do Senhor. Pedro, ele tem uma história de muitos erros e acertos. Um momento especial foi quando o Senhor Jesus, ele como se fosse uma escola bíblica, né? Tem duas perguntas que ele faz. Quem diz os homens ser o filho do homem? E aí muitos ali começam a responder: não, uns dizem João Batista, outros dizem que Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Então, e aí foram respostas até boas, né? Até elogiando de uma certa forma Jesus. Mas elas não estavam certas. E aí Jesus faz uma pergunta específica. E a pergunta é: e vós, quem dizeis que eu sou? E essa pergunta, eu até imagino que teve um pouquinho ali, ninguém falou nada, e
Pedro, um pouquinho mais afoito, precipitado, tomou a palavra e já respondeu. E a palavra não fala que todo mundo respondeu, foi Pedro. E ele tomou a voz e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma resposta muito especial, e que Jesus ele diz assim: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus te revelou. E um aspecto muito importante é que Jesus é uma revelação. Jesus precisa se revelar ao homem. E Pedro aqui teve uma revelação. Não foi carne, não foi dos sentimentos carnais, não foi dos sentimentos naturais, não foi da sua capacidade ou porque alguém te disse, mas o Pai te revelou. E tem um segredo muito especial que é quando Jesus diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz. Você é feliz, Simão Barjonas. E a palavra Simão, ela significa aquele que ouve. Bar é o que é gerado, e Jonas, de Ioná, que é pomba. Pomba é o Espírito Santo. Feliz é aquele que ouve o que é gerado pelo Espírito Santo. E isso é a nossa alegria. Nós queremos dizer a você que está nos ouvindo que o Espírito Santo quer falar com você. Quer revelar a você os mistérios celestiais. E essa é a nossa felicidade. Nós podemos dizer que somos muito felizes com as revelações que o Senhor tem nos dado, profundas de um projeto eterno do Senhor. E a palavra diz que, então o Senhor Jesus diz uma coisa para ele: eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esse texto, também na sequência ali da resposta, ele tem um significado importante, porque a palavra diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra. E alguns até confundem Pedro com pedra, e nós vemos no original, no grego koiné, que era o grego mais comum de ser dito ali, a palavra diz assim: tu és Petrus, e sobre esta Petra. Então há uma diferença aí. O Senhor não chama Pedro de Petra. Diz assim: Pedro, tu és Petrus. Pedro quer dizer Petrus. Petrus é pedra. Fragmento de rocha. Fragmento é pedra. É um pedaço muito pequeno de uma rocha. Mas o Senhor diz assim: mas sobre esta Petra. Petra é rocha. Edificaria a minha igreja. Jesus, essa rocha eterna. Glória a Deus. Bem firme fundamento. E a igreja hoje não está fundamentada em Pedro. A igreja é fundamentada em Jesus. Ele é essa rocha eterna. Ele é essa rocha que sustenta toda a história da igreja por esses quase 2000 anos. Pastor Alonso, sobre esse contexto específico aí, Pedro é um fragmento, é parte, ele é só um pedaço. Paulo escreve na sua carta explicando sobre igreja, corpo de Cristo. Então, a igreja é corpo, Jesus é o cabeça, e nós, os membros, cada membro individualmente, representa uma ovelha, uma pessoa. Né? E Paulo descreve os ministérios, inclusive os apóstolos. Né? E ele diz o quê? Que os ministérios são 5. É a mão de Deus. Né? E o apóstolo é esse dedo aqui. Então, ou seja, assim como Pedro era um dos apóstolos, né, todos os outros apóstolos, eles são apenas um dedo da mão. Um dedo da mão. Né? Agora, são 5 os ministérios, né? São 5 as características do ministério. Né? O apóstolo, o profeta, o pastor, o evangelista, o pastor e o doutrinador. Né? Paulo até, quando disse que é o menor, porque ele era doutrinador. Né? E Pedro era o evangelista, era o dedo maior, né? O que ia à frente, era o que trouxe a primeira mensagem. Quando a gente fala das chaves do reino, né? Eu creio que você vai falar um pouco sobre isso, né? Para mostrar que ele era
pastor, ele era apóstolo, mas ele também tinha a característica de ser evangelista. E o Senhor disse que ele daria a ele as chaves do reino, né? Como que Exato. aconteceu exatamente isso? Então, e na sequência do texto, o Senhor diz assim: e te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E aí, alguns até dizem assim: Pedro é porteiro do céu. E não é. As chaves, é porque a chave, primeiro é chaves, né? São 3 chaves, basicamente, aqui que o Senhor fala, que abririam uma porta excelente, gloriosa de salvação de almas. É a mensagem, né, que abre a porta da salvação para muitas pessoas. Exato, é o segredo, é o mistério revelado. Então o Senhor revelaria a Pedro outros mistérios que daria acesso a muitos à salvação. Então as chaves do reino foram usadas, por exemplo, no Pentecostes, né? E Pedro, ele é usado naquela mensagem, como o pastor Miguel disse. E 3.000 almas, diz a palavra, se converteram ao Senhor no final. Eu até diria que ali foi outra pesca maravilhosa. Glória a Deus. Só que agora não é pesca de peixe, agora era pesca de almas, né? Era um pescador, agora ele estava exercendo a sua vocação, a vocação do seu chamado. Agora era pescador de homens. Estava lá, 3.000 almas se converteram, diz a palavra. Depois, na Porta Formosa, ele também traz a palavra, 5.000 almas. E, por fim, na casa de Cornélio, ele foi até um pouco resistente, né? Não queria, mas esse negócio de pregar para gentios, a salvação é só para Israel, não é? Mas foi, em obediência, ele não queria, como o texto mesmo, ele vai onde você não quer ir, mas o Senhor tinha um projeto e mostrou para ele o projeto. Foi na casa de Cornélio, pregou, foram batizados com o Espírito Santo, e a salvação se estendeu aos gentios ali. E essa mensagem da casa de Cornélio abriu uma porta que está aberta até hoje. Amém. Nós somos gentios. Glória a Nós Deus. temos na entrado, casa, né? Na casa de Cornélio, ele chega à conclusão que Deus não faz acepção de pessoas. Glória a Deus. Glória a Amém. Jesus. Salva a todos. Infelizmente, companheiros, nosso tempo encerrou também, né? E é muito curto o tempo para tanta experiência, né? Mas nos despedimos de todos, né, com a paz do Senhor Jesus. Os companheiros podem se despedir. Paz A do paz do Senhor. Senhor para Senhor. todos. E gostaríamos que você escrevesse a sua experiência. Nós vamos deixar aqui o nosso e-mail para que possamos oportunamente compartilhar a experiência que Deus te deu quando você foi chamado para a sua presença maravilhosa. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.